Nós queremos louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bom, intercessora, diaconisa maravilhosa, nós estarmos aí juntas. Amém. Dá um glória, intercede, aleluia, glória a Deus. E como eu digo sempre, eu já te disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta live. Nós queremos te louvar, Senhor, por esta noite. Nós te damos graças, declaramos, Espírito Santo, que o Senhor tem liberdade neste lugar. Queremos dizer, Senhor, que aqui não é, ó Deus, uma plataforma para nós, mas é um altar entregue ao Senhor, dedicado ao Senhor, Pai, que nós entregamos, que nós colocamos diante de Ti para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Declaramos que o Teu nome é exaltado, Senhor, é glorificado. Declaramos, meu Pai, que a Ti pertence toda a honra, toda a glória, Jesus. Que teu é o reino, o poder, a glória, a honra para todos sempre. As nossas vidas, Pai, te entregamos cada uma vida, Senhor, também, que aqui está, Senhor. Declaramos a bênção do Senhor, declaramos a tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós vamos ler uma palavra do Senhor aqui. Ninguém poderá te resistir. Todos os dias da tua vida serei contigo, assim como fui com Moisés. Que maravilha! E nós estamos hoje, a live de hoje é uma live sobre liderança. Nós sabemos que não é fácil liderar, é um desafio, liderar a si mesmo, né? Todos nós, Deus nos chamou para sermos líderes. Deus nos colocou como líderes. Nós precisamos ser líderes de nós mesmos, né? De nós mesmos, das nossas emoções, da nossa vida, do nosso ser, do nosso caminhar, da nossa existência. E é muito interessante que, se nós não exercermos essa autoliderança, primeiramente precisamos nos autoliderar, porque se nós não soubermos exercer essa liderança sobre nós mesmos, nós não poderemos avançar. Avançar por quê? Porque nós precisamos saber lidar com a nossa individualidade, sem ser individualista. Nós precisamos sabermos lidar com as nossas emoções. Não é verdade? Quem está aí, dá um glória aí. Aqui está claro, não estou vendo. Mas, assim, nós precisamos saber lidar com as nossas emoções, que é algo muito importante. Se você não tiver uma mente guiada pela palavra e não souber como liderar a sua vida espiritualmente, a sua vida emocionalmente, nós não poderemos avançar em vários fatores. O Josué estava ali numa situação muito desafiadora. Ele estava ali numa situação que ele estava com o povo, ele estava a ponto de ser ele sabia praticamente, eu acredito que ele sabia que ele seria o substituto, porque ele era uma pessoa mais próxima de Moisés que estava ali. E quando chega ali naquela situação que Moisés já tinha se ido, alguns líderes também, ele vê um povo que precisa de orientação. E ali Deus traz o comando para Josué. Quantas vezes nós estamos em situações onde Deus nos coloca para liderar e nós precisamos ter uma postura de fé. Ter uma postura de fé. Josué estava ali, ele estava pensativo. E uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender com esse texto é de que você, numa situação de liderança, ainda que você fique em comparações, como Moisés de repente estava pensando ali em Moisés, talvez ele não estava se comparando, mas ele estava pensando na potência que tinha sido aquele líder. E talvez pensando também naquele momento desafiador que poderia cair e caiu nas mãos dele. Então, às vezes Deus lhe chama para uma situação e você começa a refletir e começa a medir a sua potencialidade. Você começa a medir a sua capacidade. Você começa a pensar em você e começa a pensar nos outros que passaram.
nos outros que estiveram, nas pessoas, ou mesmo se não for uma questão de substituição, mas de chamado, mas quando Deus chama, mas você começa a medir, a pensar, e fulano, e como é que eu vou? Não, e esse trabalho já existe em vários lugares, é verdade. Eu tenho certeza que ele enfrentou muitas batalhas, muitas dificuldades, e você também enfrenta batalhas e dificuldades para liderar, seja a si mesmo, seja a sua casa, seja seu lar, a educação dos seus filhos, o dia a dia, não importa, nós encontramos desafios, e às vezes desafios enormes, espirituais, impedimentos que se colocam no meio, e nós precisamos saber vencer. Mas a interessante é que nós podemos contar primeiro com o quê, queridos e queridas? Nós podemos contar com a palavra de Deus. A palavra do Senhor, que a palavra do Senhor foi com Moisés e também seria com Josué e também é comigo e é com você. A palavra do Senhor, o Senhor está conosco. Ele não diz, o Senhor não nos deixa sozinhos. Senhor, o Senhor, ele prometeu, ele deu uma comparação com Josué, com Moisés, e ele disse a Josué que estaria com ele, assim como ele foi. E você, meu irmão, e você, minha irmã, quando estiver numa situação que você precisa se posicionar, liderar, creia que o Senhor está com você. Creia que o Senhor vai lhe ajudar, que o Senhor vai lhe fortalecer, porque Deus é fiel. Deus não é fiel apenas com um servo ou com uma serva, não. Ele é fiel com todo aquele que busca, que teme a Ele, que confia nele. E o Senhor disse a Josué: não temas. Agora, isso é algo imprescindível. Você não temer. E não temer não é você não sentir as dificuldades. Quando o salmista Davi disse assim: o Senhor, eu não temerei. Quando ele disse que não temeria porque o Senhor estava com ele, não significa que ele não tinha as percepções do medo. Não, as percepções do medo vêm. Agora, o ter medo é você guardar aquele medo, aquele sentimento, e você não avançar por causa dele. E eu quero deixar claro, em nome de Jesus, sobre sua vida, que o Senhor está com você. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo do que vem das dificuldades da vida, dos impedimentos. O Senhor Jesus, ele não prometeu. Ele não prometeu que, de repente, você não teria dificuldades. Isso significa que você vai ter inimigos, você vai ter desafios, você vai ter situações que você vai ter que enfrentar para vencer. Então, isso é o que é importante, é a sua posição de fé em Cristo Jesus, é a sua posição de fé em Deus. E para finalizar, primeiro você precisa saber que Deus tem um chamado de liderança para a sua vida, seja liderar a si mesmo ou seja liderar qualquer situação. Em segundo lugar, você tem a certeza que Deus sempre está com você. Não precisa você ficar com comparações. Ou que, de repente, a sua atividade que você vai fazer vai ser a conclusão de outra que ficou no meio do caminho, ou algo novo, não importa. O que importa é que Deus está com você. Que assim como ele foi com alguém, ele vai ser também com você. A fidelidade dele é a mesma. E para finalizar, né, não fique olhando a grama do vizinho, parece que sempre ela está mais verde do que a nossa. Para, em nome de Jesus, de comparar a sua liderança com a B ou C. Seja fiel, seja competente, busque se especializar, busque melhorar, busque avançar, busque dependência do Espírito Santo. Mas não fique se comparando, principalmente nos dias de hoje, que nós temos acesso a essa tecnologia, nos põe acesso a tantos tipos de liderança. E quantas vezes você fica querendo, às vezes, estacionar, porque você fica ou pensando na sua, ou pensando em algo que há. Não, não importa. Para com isso em nome de Jesus. Centraliza nessa palavra e no Deus que te chamou. O Senhor disse assim para Josué: Josué, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Porque às vezes a gente fica olhando, de fulano, grama de Beltrano, e às vezes, meu irmão, a situação está tão difícil, está num desafio, mas a postura daquele outro líder é que está sendo diferente da sua. Porque ele não está olhando as circunstâncias, ele está olhando a palavra, ele está olhando aqui, ó. Ele está sendo guiado por aqui. Então, por ele ser guiado aqui, ele não está. Ele parece que a grama dele está altamente verde, mas às vezes está com tanta luta.
Às vezes a luta dele está maior do que a sua. Então, em nome de Jesus, como Deus falou para Josué, não olhe nem para a direita, nem olhe para a esquerda. Olha para a palavra. Amém? Para a palavra de fé que o Senhor tem para a sua vida. Então, fica com essa palavra de renovo. Josué, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei também contigo. Não é? Josué, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você viu quantas coisas maravilhosas, quantos atos maravilhosos aconteceram na vida de Josué? Na sua liderança? Maravilha. Então, assim, Deus também tem para a sua vida. Então, fica nessa palavra de fé, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Que o Senhor faça você cada vez mais ser pautada a sua vida pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que gera fé na nossa alma, não é a palavra do vizinho. Às vezes nós ficamos até animados, mas não consegue surtir o efeito que a palavra de Deus traz para nós. Fica com essa palavra, minha irmã. Fica com essa palavra, meu irmão. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não vai te faltar o da direita, nem vai faltar o da esquerda que te desanime. Não vai faltar. Por isso que Deus disse a Josué: olha, Josué, não olha não. E Josué era experimentado nisso. Porque quando Moisés mandou os espias lá na terra, os 12 vieram, aqueles outros vieram apavorados. Somente Josué e Caleb, eles disseram, não, os inimigos eram grandes, mas nós enfrentaremos, nós venceremos. Mas os outros, a maioria, olha, presta atenção no que eu estou te dizendo, que é de Deus para a tua vida. A maioria olharam os gigantes que estavam ao redor. A maioria olharam os inimigos, olharam os tamanhos dos homens, olharam os tamanhos das dificuldades. Somente 2 que olharam e confiaram, reconheceram que tinha inimigo. Reconheceram que tinha inimigo. Porque reconhecer que tem inimigo não é fraqueza, é sensatez, é sabedoria, é discernimento espiritual. Agora, se deixar ser vencido pelo inimigo, aí não, meu irmão. Aí não, minha irmã. Em nome de Jesus. Aí é fraqueza. Você precisa centralizar na palavra. Porque Josué e os outros e Caleb disse: não, de jeito nenhum, eles são inimigos, mas maior é o nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, fica com a palavra. Por isso que o Senhor disse a Josué, como quem diz assim: Josué, não olhe para a esquerda nem para a direita. Te lembra, Josué? Te liga. Te liga o que aconteceu naquele dia quando você foi, ó. Em outras palavras, eu acho que recordou tudo. Por quê? Porque não te falta gente para te desanimar, e é a maioria. Mas confia na palavra. Confia na palavra, confia no Deus que te chamou. E é isso que você tem que estar focado e focada. E é nisso que a sua família vai vencer, seus filhos vão vencer. Você vai vencer, é. Nós passamos dificuldades, lutas. Deus não faz mágica, não é? Mágica. Eu digo mágica por quê? Porque às vezes a gente quer vencer, quer ter algumas respostas de acordo com o que nós desejamos, mesmo nas consequências dos nossos erros. Mas Deus não é assim. A certeza é de que Deus nos dá vitória. Dá vitória. Às vezes a vitória não é como você quer, não. Agora, uma coisa eu te garanto: a vitória que Deus dá é maior. Muito maior. Não tem nem comparação. Tem não, tem não, tem não, tem não, tem não. O inimigo, sabe? Diz assim: uhul, ganhei. Ele não conseguiu, não. Foi humilhada. Não. A história não termina assim, não. História de crente, história de filho de Deus, não termina assim, não. Ainda que pareça, mas Deus nos dá uma vitória espetacular. Deus te abençoe em nome de Jesus, porque Deus só tem vitória para a tua vida.
Shalom, minha querida. Eita, glória a Deus. É isso mesmo, Silvana. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus, querida, queridos que estão aí. Em nome de Jesus. Shalom.